E aí, pessoal? Nessa nossa aula de cinemática, a gente vai discutir os conceitos iniciais e definir a questão da velocidade média, ou seja, da rapidez de um móvel no decorrer do tempo. E a gente também vai tentar ver a questão das unidades, as duas principais unidades com as quais a gente trabalha dentro da ideia de velocidade. Eu vou anotar algumas coisas aqui pra gente, para poder iniciar a nossa discussão. Então, vamos imaginar que a gente tem um fusquinha saindo do ponto A e chegando até o ponto B. Ele está descrevendo essa trajetória aqui, ó. Eu vou até passar a caneta vermelha por cima para te chamar um pouco mais a atenção. Digamos que ele tenha saído daqui do SA, da posição A, e eu vou chamar de S igual a 0, ou seja, minha posição inicial, tudo bem? É só uma ideia que eu estou usando aqui para partir do pressuposto que eu comecei a contar a posição desse lugar. Então é o que eu vou chamar de posição inicial. E ele chegou a uma posição final, aqui no SB. Vou chamar de, não sei, 20 km, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, ele percorreu 20 km. Digamos que ele tenha feito isso num intervalo de tempo, ou seja, um ΔT. Ah, agora você deve estar pensando, meu Deus, o que é esse delta, esse triângulo aí na frente? Ou seja, é o tempo final menos o tempo inicial. O inicial a gente costuma chamar de 0. Vamos registrar aqui que esse delta é uma letrinha grega, né? É um triângulozinho, é o delta, e ele indica sempre o quê? Variação, ou seja, o final menos o inicial de qualquer coisa, tudo bem? Aí como é que eu analiso a questão da velocidade? A velocidade dele, ou seja, a medida da rapidez, é o que a gente chama de velocidade média, vai ser um ΔS sobre um ΔT. Opa, ΔS é a posição final menos a posição inicial. E ΔT vai ser um tempo final menos um tempo inicial. Essa é a notação para a velocidade escalar média. Tudo bem? Ou seja, a medida da distância pelo tempo. Falou? Agora, você deve estar pensando que no dia a dia a velocidade você analisa com relação a quilômetros por hora, que é o que aparece no seu carro, na sua moto, enfim. Só que a gente tem que se ligar que isso não é o Sistema Internacional de Unidades. Eu vou anotar aqui do lado para você algumas considerações acerca do Sistema Internacional. A gente tem que seguir ele o tempo todo. Tá aqui, né? O Sistema Internacional de Unidades, também chamado de SI. A medida de distância no sistema internacional é o metro, que a gente abrevia como um M minúsculo. E para tempo é o segundo, que a gente abrevia como um S minúsculo. Agora, se você parar para analisar, no seu dia a dia, qual a unidade de velocidade que você usa? É o quilômetro por hora. Então, vamos anotar essa ideia aqui. Unidade é o quilômetro por hora. Só que isso não vai ficar muito bom para a gente, principalmente quando estiver resolvendo o exercício, porque a gente é obrigado a trabalhar dentro desse cara aqui, ó, o SI. Como é que eu vou passar, então, a unidade de quilômetro por hora, por exemplo, para o sistema internacional, que é o metro por segundo? Pessoal, é muito simples. Você tem que lembrar a questão de passar um a um, ou seja, passar o numerador e depois passar o denominador. Olha só, para você passar de quilômetros para metros, o que a gente faz? Tem que andar 3 casas, ou seja, botar um 1000. Se você botar um 1000, você vai ter passado de quilômetros para metros. Agora, e de hora para segundo? Ó, aqui eu faço questão de fazer aqui no cantinho. Ó. 1 hora tem 60 minutos, não é? E 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, para você sair daqui e chegar aqui embaixo, ó, em segundos, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 60 por 60, que vai dar 3.600. Logo, aqui embaixo, eu tenho que usar 3.600 para poder ter ajustado a minha unidade para quê? Para segundos. Muito bem. Agora, se você reparar aqui, ó, 1 0, 1 0, 1 0 embaixo, 1 0 embaixo. E aí em cima ficou 10 e 36. Se você quiser, você pode dividir em cima por 10, que aí vai ficar 1, e embaixo vai ficar o quê? 3,6. Se você arrumar isso aqui, você vai perceber o seguinte, fica 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, se você está em quilômetros por hora e quer chegar aqui, ó, em metros por segundo, você divide
por 3,6, porque ele está lá no denominador. E se você quiser fazer o caminho ao contrário, ó, o que você faz? Obviamente, né, você faz a operação inversa, multiplica por 3,6. Foi com isso? Beleza. Então até agora, tudo bem. Vamos discutir então, para fechar nossa aula, a questão da classificação dos movimentos. Eu vou anotar aqui do lado algumas coisas para a gente discutir, beleza? Tá aí, pessoal. A gente tem a classificação dos movimentos. Eles estão divididos em duas possibilidades. A primeira delas é quando o móvel se desloca no sentido positivo da orientação. Ou seja, digamos que ele esteja indo para lá, ó, com uma velocidade, não sei, uma velocidade v. Ou seja, ele está indo, ou seja, ele está andando para o lado positivo. Ou seja, ele está progredindo ao longo da minha reta. Então o movimento é progressivo. Só que ele pode estar também fazendo o sentido oposto. Olha na situação de baixo, ó. Digamos que ele esteja indo para lá com uma velocidade v. Ou seja, para cá é positivo, mas ele está indo para o outro lado. Para o outro lado, então, vai ser negativo. Logo, ele está regredindo. Então o movimento é retrógrado. Tudo bem, pessoal? Então eu acho que para a nossa primeira aula de cinemática está tudo no esquema. Vamos fechar por aqui, beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima!